O título da mensagem de hoje é Vire a Página. Vamos repetir juntos? Vire. 1, 2, 3 e vire. Glória a Deus. É necessário você virar a página, porque aquilo que Deus tem para você está no seu futuro e não no seu passado. Eu vou repetir. Aquilo que Deus tem para você está no seu futuro e não no seu passado. É tempo de você virar a página e focar naquilo que Deus tem para você, na promessa que Deus tem para a sua vida, na palavra que Deus tem para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode falar um eu recebo. Meu irmão e minha irmã, preste atenção aqui. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o passado precisa deixar de ser valorizado. Pare de valorizar aquilo que você não tem mais. Pare de valorizar aquilo que Deus já fez na sua vida. Pare de valorizar aquilo que você perdeu e que hoje faz você ficar remoendo e pensando. É tempo de você virar a página. Faz assim, ó, virar a página. A Bíblia conta em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 19, uma história de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem com falhas. E aqui nós temos o desfecho de o fruto de uma falha de Davi. Olha o que a Bíblia diz: percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. A Bíblia conta a história que Davi um belo dia estava no seu quintal, em um tempo que os reis iam à guerra. Davi estava em casa, e quando ele sai na varanda do seu palácio, ele avista uma mulher, e ao mesmo tempo que ele avista essa mulher, ele a cobiça. Pastor, o que é cobiçar? Ele quer ficar com ela, ele quer aquela mulher para ele. Ele tem o desejo de ter aquela mulher para ele. Então a história conta que ele se deita com aquela mulher, e do fruto daquele relacionamento nasce uma criança. Eu estou aqui encurtando a história. Aquela mulher era Betseba, mulher de Urias, um soldado fiel a Davi, um soldado que inclusive, quando Davi fica sabendo que a mulher estava grávida, ele manda chamar, para que ele se deitasse com a mulher e o pecado, o erro fosse encoberto. Mas o homem era tão fiel a Davi, que ele fala o seguinte: como que eu vou me deitar com a minha esposa, enquanto os meus parceiros, os meus soldados estão lá na guerra? Eu não vou fazer isso. Então Davi, sabendo disso, manda colocar Urias na linha de frente para que ele morresse. Uma tentativa de acobertar a sua falha, o seu erro. Uma tentativa humana de resolver o seu pecado, a sua falha. Agora a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Natã. Repete comigo: Deus falou com o profeta Natã que iria vir sobre Davi, em virtude dessa falha, em virtude desse pecado, um problema, uma situação sobre aquele menino. Então aquela criança, ela fica enferma, ela entra em um estado de enfermidade, a ponto de Davi convocar algumas pessoas, alguns homens, para começarem a interceder por aquele problema. Então o texto que nós estamos lendo aqui é um texto que finda um tempo de Davi de intercessão para com o seu filho. Então Davi está intercedendo, ele está clamando a Deus, ele está crendo que Deus pode operar um milagre na vida daquela criança. Agora preste atenção, porque o texto diz que os homens, os conselheiros, as pessoas que estavam ao redor de Davi descobrem que a criança havia morrido. Não precisa projetar, eu vou falar aqui. A criança havia morrido. Então eles ficam ali discutindo entre um e outro quem iria contar para o rei. Eles não estão com coragem para contar para o rei. Imagina contar para o rei que a criança havia morrido. Estão preocupados com qual vai ser a reação do rei por uma notícia desastrosa. Haja vista que Davi estava intensamente intercedendo pelo seu filho. Agora Davi, percebendo a movimentação, algo estranho, chega para aqueles homens e fala assim: a criança morreu. Aqueles homens então respondem a Davi, confirmando aquela notícia trágica. Agora o que causa o maior espanto é que Davi vai para o palácio, toma um banho, troca as vestes e segue a vida.
Então aqueles homens que antes estavam preocupados em como contar para Davi que o filho havia morrido, agora ficam sem entender, porque um dia ele está intercedendo, está desesperado em busca de um milagre. Ao saber que o milagre não é respondido, vai tomar banho, troca as roupas e segue a vida. Então questionam a Davi o que estava acontecendo. Então Davi responde a eles: enquanto estava vivo, eu poderia clamar pelo milagre, e enquanto estava vivo, eu poderia clamar pela resposta. Enquanto havia fogo, havia fôlego, eu acreditava no impossível. Agora que morreu, não tem mais o que fazer. A vida precisa continuar. A vida precisa seguir. Galeria, passado um tempo, repete comigo, passado um tempo. Agora, aquele mesmo casal está segurando uma criança nos seus braços. Essa criança também é um homem, também é um menino. Em um tempo que o nome da pessoa carregava uma identidade. Em um tempo onde o nome da pessoa carregava uma nova estação sendo inaugurada a partir daquele nascimento. Em um nome que em um tempo onde o nome carregava um significado poderoso e importantíssimo para a época. A Bíblia fala que agora Betseba e Davi estão segurando Salomão. Agora, eu não sei se você sabe, mas o significado do nome Salomão é paz. Sabe o que eles estão falando? É que a partir daquele momento, o passado ficou no passado, a perturbação ficou para o passado, a agonia ficou no passado, a tristeza, o luto ficou no passado, a dificuldade ficou no passado, aquilo que eles haviam perdido ficou no passado. A partir de agora, a paz estava sendo selada, um novo tempo estava sendo estabelecido, que a partir daquele momento iriam viver um novo tempo, uma nova estação, um tempo de viver coisas que ainda não haviam vivido. Deixa o passado no passado. Deixa aquilo que você perdeu para trás, porque aquilo que Deus tem para você está diante dos seus olhos, e não naquilo que já passou. Eu declaro sobre a sua vida, igreja, que aquilo que Deus tem para você é a partir de hoje. Aquilo que Deus tem para você é a partir do momento que você teve revelação de quem Deus era na sua vida. Ei, galeria, a partir de hoje um novo tempo se inicia na sua história. Ei, a partir de hoje não é sobre o tempo que você perdeu, não é sobre aquilo que você deixou, mas é sobre a promessa que está diante dos seus olhos. É sobre aquilo que você vai viver, e não sobre aquilo que você já viveu. Não perca tempo valorizando aquilo que você não tem mais. Um outro ponto importante é que o que faz você não ser inconstante é você ter um foco. Isso é o segredo. O segredo para você ser constante naquilo que você faz é você ter um foco muito bem estabelecido. Eu vou dar um exemplo meu. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu estou 6h57, de uma forma religiosa, de uma forma fiel, no meu Instagram, fazendo uma live. E isso não vem do dia para a noite, isso vem há alguns anos. Chegou um ano que eu fiquei 6 meses fazendo de forma consecutiva. Todo dia ao vivo, todo dia uma nova palavra, todo dia eu estou lá. Agora algumas pessoas me perguntam: pastor, como que você consegue? É porque eu tenho foco. O meu foco em fazer faz eu ter que abrir mão de coisas que não fazem parte do meu foco. O meu foco faz eu abrir mão de convites. O meu foco faz eu abrir mão de coisas que eu quero fazer. O meu foco faz eu abrir mão do sono. O meu foco faz eu abrir mão do descanso, porque o meu foco fala mais alto do que uma necessidade momentânea. O foco em você viver as promessas de Deus para a sua vida. Recebe essa palavra. O foco em você viver as promessas de Deus para a sua vida falará mais alto do que uma necessidade presente, do que um momento. Aquilo que Deus tem para você, a vontade de viver a promessa, a vontade de viver a palavra, falará mais alto no seu coração.